Pronto, quem for chegando, eu vou colocando o nome na pauta. Bom dia, né? Já dei bom dia para todo mundo, continuo dando bom dia. Esperar o pessoal chegar, eu vou colocando o nome na pauta. Vamos lá, peguem meu livro. Professora Regina, Acho que só a gente passando já para dar um falou recadinho sobre. rapidinho, que o intervalo de todo mundo será 10 horas, tá? Recreiozinho Ok, 10 horas. ok, obrigada. Viu? Nada. Nosso recreio é 10 horas hoje, hein? Bom, Professora, acho que a gente já falou sobre voz passiva. mas eu já corrigi o exercício e depois eu vou corrigir o texto. A incrível batalha contra os moinhos de vento. Nós vamos corrigir o texto e vamos à página de voz passiva, né? E eu falei, mas não acabei ainda. Botem na página 80 para mim. Ver se eu deixei para casa. Ver se todo mundo colocou na página 80. Oi, tia, desculpa, que página? 80. Eu fiz a 80, tia. Foi para casa, não foi, Renan? Acho que você corrigiu em aula E a 81? também. Corrigi em aula. Então ficou faltando a 82? Você também já corrigiu. Olha, parei aonde então? Acho que 84 que você parou. Então, olha só. É. Na 84. Então, nós vamos para 84. Não, a gente vai para 85, depois eu corrigi 84. Eu já corrigi, mas eu quero comentar 84. Olha só. E nós estávamos falando na aula passada sobre voz passiva. Nós temos 3 vozes. Alguém lembra? Quais são as vozes? Voz ativa, voz passiva e. Calma aí. Acho que tem outra. Esqueci a outra, só lembro dessas duas. É mais fácil. Vê se você lembra, faz uma forcinha. Reflexivo. Reflexiva. Muito bem. Deixa eu botar a Júlia aqui. Então, nós temos 3 vozes. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos ver se conseguimos aprender alguma coisa. O que eu preciso para ter uma voz ativa, passar para passiva e da passiva voltar para ativa? Eu preciso de uma função sintática, um complemento verbal muito fácil. Vamos ver se alguém lembra. Será que eu preciso do objeto indireto? Será que eu preciso do adjunto de nominal? Será que eu preciso do predicativo do sujeito? Acho que precisa do objeto indireto. Qual objeto, Renan? Indireto. Indireto? É. Ou se eu preciso de um objeto direto? Será que eu preciso do objeto indireto? Será que eu preciso do adjunto de nominal? Quem é Andrade? João. Andrade, só Andrade. Pedro, Hã? João Pedro. Tá. Esse feriador, eu esqueci. Bom dia, professora. Bom dia, João Pedro. Tá cansado, hein? Parece que correu muito para chegar na escola, hein? Tá cansado, João Pedro. Acordou correndo, né? Atrasado. Tudo bem. Vamos lá, voltando. O que eu preciso ter? Qual é a função sintática que eu preciso ter na voz ativa para que eu possa passar para passiva? Ou vice-versa? Renan me deu objeto indireto. Essa não sei não. Sabe não? Então, Tô uma semana sem olhar o caderno. Então, pega o caderno e pega o livro e abre na página 84, no instantinho para mim. Livro e caderno, página 84. Já, João? Então, voltando. Renan me deu objeto indireto.
Eu quero saber qual é a função sintática, o complemento verbal, que eu preciso ter na voz ativa para que eu possa passar para a passiva. Alguém pode me responder? Renan já me deu a resposta de um. Quem mais pode me dar a resposta? Ninguém? Transitivo direto e indireto? Eu pedi só uma função sintática, você está me dando duas. Tem que ter um sujeito agente? Direto. Repete, João. Sujeito agente? Não, eu preciso ter o objeto direto. Eu não quero objeto indireto, eu quero objeto o quê? Direto. Precisa de um objeto direto na voz ativa para que eu possa passar para passiva. E vice-versa. Ativa, passiva, passiva, ativa. Eu só tenho voz ativa se eu tiver passiva. E eu só tenho passiva se eu tiver voz ativa. Deu para entender? Então, eu preciso de um objeto direto. Ah, mas o verbo pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Pode. Pode, porque eu tenho o objeto direto embutido na oração. Então, diz assim, vamos pegar esse exemplo da página 84. Em 1988, José Saramago recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Recebeu o quê? Não preciso de que, de quem. Aqui não tem preposição após verbo. Só tem de literatura que vai fazer função de adjunto de nominal. Então, ele recebeu, José Saramago recebeu o quê? Resposta. O prêmio. Prêmio Nobel. O prêmio Nobel. Então, olha só, de literatura. Então, eu tenho objeto direto? Tenho. Então, o objeto direto vai assumir a posição do sujeito agente, é quem pratica a ação. Quem pratica a ação aqui, ó, quem? José Saramago. Então, o objeto direto vai para o lugar do sujeito e o sujeito vai para o lugar do objeto. Então, vai ficar em 1988, com a adjunta adverbial, a gente não vai mexer. Tá? A gente não vai mexer no adjunto adverbial, já falei sobre isso. Ele não vai alterar a nossa função sintática, ele pode vir no início, meio e fim da oração. Vou pegar o sujeito da oração, vou colocar no lugar do objeto direto, e o objeto direto no lugar do sujeito. Troquei a posição, por isso que eu faço aquele X que eu fiz no quadro. A posição de troca. Ah, mas na voz passiva, o sujeito que pratica a ação vai continuar sendo o sujeito agente? Não, ele vai receber o nome de agente da passiva. Na voz passiva. E o objeto direto vai receber o nome de sujeito paciente. Tá? Aí, quando você tem um sujeito paciente na oração, que não é quem praticou a ação, é quem recebeu a ação, você não pode dizer que a oração não tem sujeito. Existe o sujeito paciente na voz passiva. Então, tem sujeito à oração? O Prêmio Nobel de Literatura foi recebido por José Saramago. Então, quem sofreu a ação? Foi o prêmio. Quem praticou? José Saramago. Então, você tem quem praticou a ação na oração? Tenho. Mas quando eu passo para a passiva, meu agente, meu sujeito agente, ele recebe o nome de agente da passiva. E o meu sujeito, o meu objeto direto recebe o nome de sujeito paciente. Só que o meu agente da passiva, ele precisa de uma preposição. Ele precisa receber pelo ou por. Aí, se for mulher, pela. Para continuar também, pode usar o por. Então, pelo. Aí você diz, foi recebido por José Saramago. Você pode usar o por ou o pelo, tá? Na voz passiva. Aí você vai lá na página 85. Vamos ler essas observações, prestando atenção, todo mundo acompanhando. Na voz ativa,
A ênfase é dada ao sujeito agente, aquele que praticou a ação, e a ação praticada por ele. Na voz passiva, a ênfase é dada ao sujeito paciente, que é o objeto direto, e a sua passividade em reação à ação verbal. Ele sofreu a ação. Na voz passiva, o verbo auxiliar da locução verbal mantém-se no mesmo tempo da voz ativa. E o verbo principal da voz ativa transforma-se em particípio. Recebeu, pretérito perfeito, foi recebido. Verbo ser no pretérito perfeito, verbo receber no particípio. O que nós vamos usar aí como auxiliar? Eu posso usar o estar também, tá? Mas o mais usado é o verbo ser. Esse é primordial. Deixa eu botar Tiago na sala. Bom dia, Tiago. Então, o que eu preciso? Eu preciso do verbo principal da oração, vai para o particípio, e o verbo auxiliar, o ser, vai para o mesmo tempo da voz ativa. Se você tem, João comprou uma bolsa. Comprou, ele já praticou a ação. Então, eu estou no pretérito perfeito. Então, o verbo ser vai ficar no mesmo tempo que o verbo comprar. Se o verbo comprou, João comprou o quê? Uma bolsa. Objeto direto, uma bolsa. Eu tenho que encaixar na voz passiva o verbo auxiliar, que é o verbo ser. Só que o verbo ser ele tem que ficar no mesmo tempo e modo do verbo comprar, da voz ativa. Então, como é que eu vou passar essa frase? João comprou uma bolsa. Está na ativa. Por que está na ativa? Porque eu tenho objeto direto. Como é que eu passo para passiva? Alguém sabe? Abre o fone. Alguém sabe? Pega quem recebeu a ação. A bolsa será comprada por João? Será? João comprou. Tem que passar para passiva, não é? Tem, mas você tem que botar o verbo ser no pretérito perfeito. Ao mesmo tempo que está o comprou. Ah, tá, entendi. Você botou futuro, será é futuro. Então você tá bom. Tá no caminho certo, só errou o verbo. Então, Tá bom. O principal é o verbo. Então mexe de novo. Pega quem sofreu. A bolsa foi comprada por João? Foi comprada por João. Agora sim. Tá vendo? Não é difícil. Eu preciso do objeto direto e preciso fazer a mudança. Colocar o auxiliar, e o auxiliar, ele vai para o mesmo tempo que está o verbo principal, e o verbo principal vai para o particípio. Aí eu pergunto a vocês, nós precisamos rever verbos? Lá do 6º ano, precisamos. Por isso que eu digo, tem que tirar radical, vogal temática, desinência. É pelas desinências, modo temporal, ou modos temporais, que são várias as desinências, que tem um subjuntivo e tem um imperativo, são as desinências que dão o tempo e o modo para a gente. Para que tempo eu vou colocar o meu verbo na oração? Então, a bolsa foi comprada por João. Passei da voz ativa para passiva. E se eu tiver que passar para passiva, da passiva para ativa, voltar, vamos supor que na provinha eu não dei ativa, eu só dei uma voz passiva, para que você possa voltar a oração para ativa. Então, eu tenho que pegar o meu agente da passiva, quem praticou a ação, colocar no lugar do sujeito. Tirar o auxiliar, colocar o verbo principal no mesmo tempo em que está o auxiliar, para ficar um verbo só. E colocar o objeto direto de volta no seu lugar. Entenderam? Aí eu vou pegar, a bolsa foi comprada por João, eu não vou pegar o por, tá? Eu vou pegar João,
Ele colocou foi, eu vou colocar comprou a bolsa. Então, é isso que eu preciso fazer, da ativa para passiva e passiva para ativa. Porque eu vou encontrar várias orações com por, com pelo, várias orações. Toda vez que eu encontrar um pelo ou um por, eu tenho uma voz ativa? Não é assim, não. Eu só tenho voz ativa se eu conseguir passar para... eu só tenho voz passiva se eu conseguir passar para ativa. Né? Eu encontrei por na oração, está na passiva. Eu encontrei o pelo, está na passiva. Espécie alguma. Eu só tenho voz passiva se eu conseguir passar para ativa. Se eu não tiver a voz ativa, eu não tenho voz passiva. Tá? Então, continuando. A flexão de voz ocorre somente com o verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto. Por que o transitivo direto e indireto? Eu não vou manusear, eu não vou trabalhar com indireto, com objeto indireto. Eu vou trabalhar com o objeto direto. Então, eu posso dizer, João comprou uma bolsa para, vamos colocar, a sua mãe, para a sua irmã, comprou uma bolsa para a irmã. João comprou uma bolsa para a irmã. João comprou o quê? Uma bolsa. E comprou para quem? Para a irmã. Então, você tem aí objeto direto e objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e, ao mesmo tempo, indireto, como nós chamamos bitransitivo. Então, eu posso ter uma voz passiva com esses dois objetos na oração? Posso. Eu não vou trabalhar com objeto indireto. Eu preciso só do direto. Mas a função do verbo é a transitividade. Ele é transitivo direto, transitivo indireto. Agora, professor, olha só, vamos ver se só com objeto indireto eu posso passar para passivo? Não. Não pode? Não. Eu preciso de um verbo transitivo direto. E aí ele vai ser um verbo transitivo indireto. Então, o indireto eu não posso passar para passiva. Mas se os dois estiverem juntos, tanto direto quanto indireto, aí eu posso. Porque eu vou trabalhar o indireto. Deu para entender? Porque é o objeto indireto que vai ser meu sujeito paciente. Não o objeto indireto, e sim o objeto direto. Então, o verbo ele pode ter duas transitividades. Ser só transitivo direto, e ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Aí eu posso trabalhar mais passivo. Porque eu não quero o indireto, eu quero só o direto. Ok? Então, vamos lá. Leia a tirinha a seguir e responda a questão. Você me leu uma história sobre uma velhinha que é devorada por um lobo e espera que eu fique com sono? Quer dizer, ele está lendo a história de Chapeuzinho Vermelho e o menino está dizendo, o pai leu uma história de terror para ele e está esperando que ele tenha sono. O sono ele não vai ter, ele vai estar com medo, né? Geralmente, os contos maravilhosos são lidos para as crianças antes de elas dormirem. No entanto, na tira, a criança questiona esse hábito. Comente por que isso ocorreu. Nós podemos comentar até oralmente. Foi o que eu falei, né? A criança, ela está questionando, aí vocês podem colocar aqui a palavrinha de vocês, não tem espaço nem linha aqui, mas vocês podem colocar aqui do lado aqui da letra A, depois disso ocorreu, vocês podem colocar que a criança está questionando a história, né? A criança está questionando como a história está sendo contada, a forma que a história está sendo contada. Para ela dormir, ela não vai conseguir dormir. Ela vai ficar com aquela história na mente. O que vai acontecer? Se tornou uma história de terror para ela, né? Aí vocês colocam com as palavrinhas de vocês a letra A. A dica eu já dei. Agora vocês colocam com a letrinha, as ideias que vocês estão formando agora. Estão redigindo? Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa para mim.
que significa CD? CD geral da aula. Ah, tá. É KD, né? Gente, o que é isso? KD. KD geral da aula? Tá aí. Esse CD eu não tomava conhecimento, não. PQ, eu sei que vocês usam com porquê. Abreviado errado, né? Mas é a linguagem dos internautas. Mas tudo bem, Renan, obrigada. Continuando. Quando vocês terminarem de colocar a resposta de vocês, pode ser que tenha travado para ele mesmo. Agora vamos à letra B. Ele disse que não. Não travou, não. Qual é o sujeito no trecho uma velhinha devorada por um lobo? Primeiramente, para eu saber se está na voz ativa ou passiva, eu preciso localizar o auxiliar. Deixa eu botar Gabriel Ribeiro. Bom dia, Gabriel. Gabriel Ribeiro. Bom dia. Bom. Qual é o sujeito do trecho uma velhinha que é devorada por um lobo? Para eu ter certeza que está na voz passiva, eu vou passar para ativa, tá? É devorada por um lobo. Um lobo devora, vamos botar o verbo devorar no presente, no indicativo, porque o verbo ser está na terceira pessoa do singular, devora uma velhinha. Então, um lobo devora uma velhinha. Dá para passar? Alguém pode me dizer? Eu vou botar o que também, né? Um lobo que devora uma velhinha. Será que tá certo? O livro não pede. Sujeito de declaração. Fala de novo, José. Sujeito de declaração. Sim. Não, eu só tenho sujeitos agente e sujeito paciente. Para eu passar para a voz ativa, eu tenho que voltar com o sujeito agente para o lugar dele, colocar o verbo, que é o predicado, e o objeto após o verbo. Vamos ver se alguém abre o fone para me dar a resposta. Essa eu estou passando por minha conta, tá? Uma velhinha que é devorada por um lobo. Um lobo que devora uma velhinha. Um lobo que devora o quê? Uma velhinha. Objeto direto. Tem objeto direto? Tem. Se tem objeto direto, eu tenho voz ativa. Se eu tenho voz ativa, eu tenho voz passiva. O sujeito, um lobo, foi para o lugar do agente da passiva, no lugar do objeto. Ele vai ficar como agente da passiva. E o objeto direto vai para o lugar do um lobo. Sujeito, agente. Eu fiz a troca. Coloquei o sujeito, agente, no lugar do objeto direto. O objeto direto, que é o lobo, um lobo, eu coloquei no lugar do sujeito, agente. Então, eu tenho voz passiva? Tenho. Mas eu falei para vocês o quê? Ainda há pouco. Mesmo na voz passiva, nós temos sujeito da oração. Quem está, não é praticar, agora na voz passiva ninguém pratica a ação. Quem pratica a ação é um lobo. Agora o sujeito vai receber a ação, que é o objeto direto. Quem recebeu a ação? Quem recebeu a ação? Uma velhinha. Quem praticou foi o lobo, quem recebeu foi a velhinha.
Se ela praticou, ela recebeu a ação e o lobo praticou, quem vai ser meu agente da passiva? Uma velhinha. Mas foi ela que praticou a ação? Não, ela recebeu a ação. Então, só quem vai ser o agente da passiva é sempre quem pratica a ação. Você O acabou lobo? de falar que é quem Um recebe? lobo. Um lobo praticou a ação em cima da velhinha. Então, esse um lobo vai ser o agente da passiva. Na voz passiva, ele vai ser o agente da passiva. E uma velhinha que recebeu a ação do lobo, nós vamos chamar de quê? Sujeito o quê? Paciente. Então, quando você diz assim, eu digo para vocês assim, gente, retire o sujeito das orações abaixo. Aí você vai dizer assim, mas as orações, mas todas elas estão na voz passiva, não tem sujeito, e ninguém praticou a ação. Tem sim. Na voz passiva nós temos sujeito também. Ele recebe o nome de sujeito paciente. Não é agente, ele não praticou a ação, mas ele continua sendo sujeito da oração passiva, porque ele recebeu a ação. Tá? Aí diz assim, qual é o sujeito no trecho? Uma velhinha que é devorada por um lobo. Aí eu faço a pergunta, quem é devorada por um lobo? A mesma pergunta Uma do que eu velhinha. pergunto assim, isso, a mesma pergunta que eu faço na voz ativa, eu vou fazer na voz passiva. Quem é devorada por um lobo? Uma velhinha. Então, uma velhinha vai ser sujeito da oração. Se eu pedir para classificar, sujeito paciente, tá? Ela recebe a ação. Então, uma velhinha, vocês coloquem na letra A, uma velhinha, ponto. O sujeito recebe a ação. Para facilitar vocês, tá? Recebe a ação. Aí facilita vocês. Deixa eu colocar aqui no chat aqui mesmo. Mas só que eu comento na aula, aí os alunos estão vendo a aula, sabem a resposta. Página 85, a primeira eu deixei por conta de vocês, tá? A letra A eu deixei para ser pessoal. A letra B, eu vou colocar o sujeito. Uma velhinha. Vou colocar ponto e vou colocar que ela... Eu ditei para vocês, o sujeito recebe a ação. Pronto. Tá para vocês. Ela não praticou a ação, grave isso. Ela recebeu. Quem recebe a ação é o objeto direto. Nesse trecho, o sujeito é agente, ou paciente, ou reflexivo. Vamos lá. Ele é agente, tem que estar na voz ativa. Essa frase está na voz passiva. Ele é paciente, porque ele está na voz passiva. Ou ele é reflexivo. Aí você vai perguntar assim, professor, o que significa reflexivo? É aquele sujeito da voz reflexiva. Ele pratica e recebe a ação. Então, a voz ativa pratica a ação, o sujeito pratica a ação, precisa de um objeto direto. Vou acrescentar o auxiliar ser de preferência, tá? Deixa o estar, de vez em quando vai aparecer também com estar, mas deixa para mais adiante. Vamos usar o ser como auxiliar, que é fundamental, é o primordial. Preciso do objeto direto. A voz passiva, eu preciso do objeto direto no lugar do sujeito, preciso do auxiliar verbo ser, mais o particípio do verbo principal. E na voz reflexiva, ele pratica e sofre a ação. Eu me olhei no espelho. Eu pratiquei a ação diante ao espelho e olhar para mim mesma. Então, eu pratiquei a ação e eu recebi a ação. Eu digo assim, ele se cortou. Então, quando eu dizer, ele se cortou. Quando ele pratica a ação, até o pronome que eu estou usando, não sei se é eu mesma, ele se cortou. Ele cortou, se caso, tem que continuar o restante da oração. Se ele praticou a ação de se cortar,
Ele mesmo. Como você diz assim, eu peguei a faca e me cortei. Quer dizer, você pegou a faca, praticou a ação de pegar, e você mesmo se cortou, sofreu a ação. Tá? Isso é voz reflexiva. Quando você pratica e recebe a ação. Nesse trecho, o sujeito é agente, é paciente ou reflexivo? Isso está fácil, já dei até a resposta. Paciente. Ok. Então, vamos colocar essa letra C. Sujeito paciente. Pronto. Vamos ver se tem D? Tem. A letra D. A locução verbal é devorada. Está em qual voz? Ativa? Posso falar, professora? Pode. Eu botei aqui passiva. Ok. Pode abrir o fone e falar, à vontade, tá? Passiva. Pronto. Obrigada pela resposta. Eu vou te pedir mais umas, Augusto. Quem pratica ação expressa por essa locução verbal? O lobo. Ok, obrigada. Então, vou botar Nada. um lobo. Botei com... Peraí. Um lobo. Pronto. Tá ficando fácil. Só que nós não vamos parar por aí não, tá? Ainda tem... A voz passiva, ela se divide em duas ainda. Mas nós vamos chegar lá. Continuando. Página 86. Página 86. Pronto. Para vocês. Qual é o efeito de sentido que o emprego desse tipo de construção verbal dá à frase? Assinale a alternativa correta. Ele dá ênfase à agressividade do lobo em relação à velhinha, ênfase à passividade e à fragilidade da velhinha em relação ao lobo. ênfase a passividade e a fragilidade da velhinha em relação ao lobo. Eu acho que é isso. Você acha? Não, você tem certeza. Você acha que o emprego desse tipo de construção na frase que o lobo, um lobo queria devorar a velhinha, ela vai ser dar ênfase à história? Não. A agressividade do lobo não é dar ênfase à agressividade, né? Tudo que é história, ela mostra o lado do conflito, mas ela tenta mostrar também o lado quando ameniza, né? A passividade de toda a história. Então, esse é o primeiro quadrinho. É o segundo. Correto, colega. Preciso colocar ênfase, vou só botar em papel de reticências, tá? ênfase, tá? Então, só até agressividade. Pronto, aí eu vou colocar... não vai... É ênfase a passividade, estou botando na primeira. Pronto, reticências, vai. 2. Leia o texto da quarta capa a seguir. Alguém quer ler? Quarta. Calma aí, eu vou ler aqui. Esquece, meu livro caiu, calma aí. Calma. Professora, tem a letra G ainda. É isso que eu ia falar Pera um agora. instantinho, João, pera um instantinho. Deixa eu fazer a G para você ler para mim. O uso da voz passiva enfatiza a velhinha como vítima do lobo. Correto. Qual seria o efeito de sentido se fosse? O lobo devorou a velhinha. A ênfase estaria também no agressor ou não? O agressor é o lobo. Estaria. Então, o lobo... Pode repetir a letra F? Posso. O uso da voz passiva enfatiza a velhinha como vítima. O objeto direto... Não, tia, a letra F. F? Você não recebeu no chat, não? É o segundo quadrinho, mano. Eu esqueci, foi de botar o F. Vem aí pra mim, Ju. Não, tá no chat, esquece. Valeu, tia. Não, vê se você botou ênfase à passividade.
Botei. Valeu. Então, olha só. O uso da voz passiva, agora é em A2, é a G. Enfatiza a velhinha como vítima. Ela é o objeto direto da oração. Ela recebe a ação praticada pelo sujeito, que é o lobo. Então, ela é a vítima. Ela é vítima do lobo. Qual seria o efeito de sentido se fosse? O lobo devorou a velhinha. Aí, ele já tinha praticado a ação. Não é isso? Então, a ênfase estaria no agressor, não na velhinha, porque ele praticou a ação e ele conseguiu devorar ela. Então, ela não vai estar presente na oração nem na história. Então, vamos colocar a G. Eu quero saber qual é a ênfase. Vamos colocar a ênfase. Está no agressor, tá? Que é o lobo. Vou botar até... Não vou dar certeza, então vou botar estaria. No agressor. É o lobo. Ele que está praticando a ação. Ele devorou, então a ênfase ficou em cima dele. Agora eu vou pedir ao João, quando terminar, ler para mim. Isso é, se ele quiser, senão eu leio. Vai, João. Desculpa, tia, eu esqueci. Demônio. Robert Vistoff nasceu em uma família... Oi? Tá certo, vai. Robert Fitzgerald. Nasceu em uma família nobre e desde cedo foi treinado por seu pai, um renomado guerreiro, na arte do arco e flecha. Aos 15 anos, e já um extraordinário arqueiro, Robert, que herdará todas as riquezas da família, após a morte de seu pai, tem seus bens justamente confiscados e sua cabeça posta a prêmio. Considerado um fora da lei, Robert decide então fugir e exilar-se na floresta de Sherwood. Ali nasceu Robin Hood, que graças à sua bravura e honestidade conquista um bando de leais e bravos seguidores dispostos a defender os fracos e oprimidos. Juntos, Robin e seu bando vivem a mais memoráveis histórias cheias de aventuras, trapaças hilariantes e combates grandiosos. E instauram uma nova lei, a Lei da Justiça. Professora, Oi. eu já li um livro, a escola mesmo deu, de Harry Potter. Já leu todo? Aham. Agora eu vou te fazer uma Harry pergunta. Potter não, do Robin Hood. Do Robin Hood. Essa história todo mundo conseguiu assistir filmes, ler o livro. É uma história linda, né, de Robin Hood. Então, é emocionante. Não há quem não tenha lido esse livro, tenha assistido o filme, saber algumas partes da história dele. É muito interessante. Agora eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Já começaram a ler meu livro, O Médico e o Monstro? Todos já pegaram o livro na escola? Professor, eu não comecei a ler ainda não, mas eu começo hoje. Não, tia. Ninguém tem alguém que não tenha esse livro esta classe? Na 81? Então, nós já vamos marcar a nossa data, quarta-feira, do esta classe. Tá? Podem começar a ler O Médico e o Monstro. Vocês têm Professora, quatro? Oi. se eu não me engano, esse livro veio no início do ano junto com o material, não foi? Foi. Eles trocaram um, não foi? Que era o mesmo do 7º ano. Não, Guto, José, Ué, foi do ano passado o livro do Robin Hood. é. Uhum. Não, é porque eu estive errado, porque do ano passado, do 8º, não tinha aquele que eles trocaram, não. Esses coisas receberam. Então, por isso que eles trocaram. Porque o livro que vocês pegaram esse ano é do 7º. Então, não é do 8º. Tá? Agora o nosso está certinho. Vamos lá. Robin Hood é um exemplo de anti-heróis. Converse com... Agora vou fazer pessoal, tá? Converse com os colegas citando as características desse personagem que nos permite classificá-lo dessa forma. De guerreiro, audacioso, forte,
eficaz, e criou um bando para ele para defender os pobres e oprimidos, né? As pessoas que não tinham nem o que comer. O que nós podemos colocar aí? Ele era um fora da lei, né? Então, vamos colocando aí umas ideias aí. Podemos colocar que ele se tornou, né, um fora da lei. Vamos ver. Ele era considerado, ele não era fora da lei, mas ele era considerado. Então, vamos lá. 2A. Eu vou colocar 2A, mas pode ser a opinião de vocês, tá? Vamos colocar, ele era considerado fora da lei. Vou colocar fora da lei, vírgula. Posso colocar também que ele era um homem bravo. Ele era um homem bravo, forte, né? Honesto, principal. Ele era humilde também, né? Mas ele era também defensor dos oprimidos, dos fracos e oprimidos. Vamos lá. Pronto. Vai para você. Aí? Foi. Ele era considerado um fora da lei, ele era um homem bravo, e escreve um homem para mim e saiu homem. Homem bravo, honesto e defensor dos fracos e oprimidos. 2B. Releia o período abaixo. Deixa vocês acabarem de completarem. Não precisa ser minhas palavras não, tá? Pode ser as palavrinhas de vocês. Gabriel, Vitória não tem hoje, não? Vitória não está participando da aula, né? Deixa eu ver se Vitória está aqui. Ai, Yasmin, você entrou na aula e eu não botei seu nome. Yasmin. É isso, tia. Deixa eu ver se eu coloquei no início. Não. Já tinha colocado. Perdão. Olhei na pauta aqui. Não vi, já tinha colocado. Coloquei abaixo de Zé Augusto, que é antes de Ana Bárbara. Vitória não tem assistido a aula online, né? Renan, eu não tenho visto Vitória. Vitória só aparece quando está na presencial. Bom, continuando. Robert Fitzotti nasceu em uma família nobre e desde cedo foi treinado por seu pai, um renomado guerreiro na arte do arco e flecha. Nesse trecho, o sujeito Robert, ora é agente, ora é paciente. Então, ora é agente que ele está praticando a ação. Quando ele é paciente, ele está sofrendo a ação. Explique como com isso ocorre. Vamos explicar como isso está ocorrendo. Vamos colocar lá no chat lá o sujeito Robert. Vou colocar aqui. O sujeito Robert. Deixa eu colocar o nome dele também, Fitzotti. Vamos colocar Fitzotti. Tá, primeiro pratica. Acho que eu botei alguma coisa errada ali. Não, é porque o computador não lê esse nome. Primeiro ele pratica a ação. Depois ele sofre, tá? Primeiro ele pratica a ação. De nascer. Vamos colocar
E em segundo... Não tem em segundo, não. Tem em seguida. Pronto. E em seguida, ele vai sofrer a ação. Sofre a ação de ser treinado pelo seu pai, né? Pelo pai. Pronto. Olha, quando a gente passa para a voz passiva, a gente não pode acrescentar termos por nossa conta. Tem que aproveitar tudo que está na oração. O único termo que nós vamos acrescentar é quando a gente passa o sujeito agente para agente da passiva. Que é o por, ou per, ou pola. Pelo, pela. Tá? Por mais o, por mais a. A gente bota per mais a e per mais o, tá? Para fazer pelo, pela. Então, são as preposições, combinações das preposições que eu preciso. Tanto a preposição por, quanto as combinações pelo, pela, pelos, pelas. Vai depender, tá? O substantivo que ele vai acompanhar. Então, ele pratica a ação de nascer. E, em seguida, o pai treina ele. Ele recebe a ação do treinamento do pai. Aí vem assim, essa não tem nem... Essa é a 2B. É o primeiro item. Agora eu vou continuar na 2B, tá? 2B, vou botar um pontinho, que é o segundo item. Não botei o tracinho na primeira. Que termo nesse trecho indica quem pratica a ação expressa pela forma verbal foi treinado? Qual é a classificação sintática desse termo? A forma verbal foi treinada pelo pai, que virou o quê? Agente da passiva, não é isso? Então, vamos lá. O termo, vou colocar aqui entre aspas, porque não dá para botar em negrito, pelo pai, e eu vou botar aquele agente da passiva, tá? A função sintática dele, agente da passiva. Mais uma função sintática é... Agora, qual é a função sintática? Agente da passiva, né? Que nós vamos trabalhar agora junto com objeto direto, objeto indireto. Mais uma para entrar na função sintática. Ainda tem mais, né? Agente da passiva. Vamos colocar aqui... Agora vamos para a página 87. A 87, a redação. Vamos ver. Não acabei ainda, tá? Pegue um quadrinho para mim. Não acabei ainda não, porque no outro capítulo ainda volta a voz ainda, tá? Não acabei não. Então, vamos lá. Coloque na página 89 no instantinho. 89. No terceiro quadrinho. Vamos fazer o terceiro e o quarto. Ah, tem um amarelinho aqui do lado. Na página 89. Algumas orações da voz passiva podem apresentar o termo que indica o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. Esse termo recebe o nome de, coloquem para mim aí, agente da passiva. Página 89. Coloquem no quadrinho amarelinho, no quadrinho amarelo, agente da passiva. É para completar o próprio livro, tá? Depois eu vou para o quadrinho azul. Quando o sujeito, a ação verbal, ele recebe o nome de sujeito. Então, ele deve receber a ação verbal, ou ele pratica a ação verbal. Então, vamos botar, quando o sujeito pratica
podem botar com letra minúscula, vocês estão completando o livro. Quando o sujeito pratica a ação verbal, ele recebe o nome de sujeito agente. Vou botar tudo no chat. Já estou colocando. Já o sujeito que recebe, ele vai ser sujeito paciente. Vamos ver se a frase está me pedindo o que ele é. Sujeito paciente. Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, é chamado de agente, de sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo. E o sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo é a voz reflexiva, tá? Não é a voz passiva, não é a voz ativa, que é a voz reflexiva. Ele, ao mesmo tempo, ele pratica e recebe, então ele é sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo. Agora, o último quadrinho. Posso? Quando o sujeito de uma oração é agente, o verbo está na voz, vamos colocar ativa. Ele é agente, se ele fosse paciente, seria voz passiva. Quando o sujeito de uma oração é paciente, o verbo está na voz, agora eu vou colocar passiva. Não terminei ainda. Na voz passiva, o foco da informação recai sobre o, vamos colocar resultado. Vamos colocar o resultado da ação. Não terminei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E não sobre o sujeito. Quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, dizemos que está na voz o quê? Reflexiva. Porque eu falei para vocês, reflexiva. Pronto, vai para vocês. O último quadrinho. Aí diz assim, nessa voz, os pronomes oblíquos átomos, me, te, se, nos e vos acompanham os verbos. Vocês já estudaram a função sintática dos pronomes oblíquos no 7º ano. Mas a gente vai ter que rever, tá? Nós precisamos, porque os pronomes oblíquos também faz função sintática de objeto. Alguns fazem função sintática de sujeito. Então, isso tudo a gente vai ter que rever. Coloquem para mim na página 92. Página 92. Eu não vou dar resposta. Vocês que vão me dar resposta, fazendo todo mundo ao mesmo tempo. Vocês que vão dar resposta, eu só vou colocando no chat. Tá? Leia as frases a seguir e assinale V nas alternativas verdadeira e F nas falsas. Vou dar alguns minutinhos, segundinhos, para vocês. Nós ainda temos que fazer a classificação, né? Porque a voz passiva, ela se divide em duas, nós vamos aprender hoje ainda. Vamos lá. O cachorro dormiu na casinha. O cachorro ficou atento aos ruídos. O cachorro dormiu na casinha atento aos ruídos. Vou parar por aí. E vocês, então, vão marcar verdadeiro ou falso nesses quadradinhos que vocês têm no livro. Rebeca caiu? Não. Gente, caiu. Caiu alguém, né? Agora a gente pode usar até o chat se quiserem. Vou abrir o fone. Vamos ver? Ana Clara, hoje você não fala nada, nem Ana Bárbara. Yasmin abre para falar. Stephanie.
Yasmin caiu. Quem vai se atrever a fazer comigo? Vou deixar Ô, você. tia, Fala, João. você me botou na chamada? Botei. Valeu. João, você fez o exercício? Tô Tá fazendo. tentando fazer? Tá. Depois me ajuda a me dar a resposta? Tia, eu posso ajudar, só que acho que não vai ser a correta, não. Não, não tem essa. Se não acertar, se não acertar, tudo bem. Vai aprender de novo. Isso Eu acontece. consegui fazer já. Aí, Ana Bárbara já conseguiu fazer. Vai, João, Pede tenta. pra ela, tia, ela é esperta, confia. Mas tenta agora, João. Não adianta ficar dando resposta. Gabriel Cabral também tentando. José Augusto tentando. Pedro Lucas tentando. Então, só para os meninos. Thiago. Breno hoje não está falando nada. Breno acho que está com dificuldades na matéria. 89 quadrinho azul, né? Oi? 89 quadrinho azul, né? Você ainda está ainda aí no quadrinho azul? Não está no chat que eu fiz e botei? Valeu, João. Não, tia. Você botou. Eu Tá, não vi que você perguntei. botou. Tá quadrinho azul. Então, João, você completou o quadrinho azul da 89? não, ô, tia, é porque uma coisa saiu da sala que eu tava fazendo. Então, se você sai e caiu na internet, Às vezes cai. aí você não tem o chat que eu botei. Não tá no chat pra mim. Tá só o que Rebeca falou e que Breno falou. Ali no chat. Peraí. O quadrinho azul, tá? É o quadrinho azul. Vou colar aqui para você. Quadrinho azul, tá aí. Vou mandar. Mandei. É do terceiro quadrinho azul, tá? Eu só fiz o amarelinho, o azul e o verde também. Esse é o azul. Cada espaço dele é uma palavra dessa. Pratica, agente, recebe, paciente. Esse é do quadrinho azul. Agora eu vou colocar do quadrinho verde. Deixa eu pegar aqui. Copiar. Vou mandar aqui, ó. No chat eu vou colar. Colar e vai para você. Pronto. Já te mandei o quadrinho azul. Pratica, agente, recebe, paciente. E te mandei também do verde, que é o último, para você completar cada linha dessa aí com um termo, com uma palavra. Ativa, passiva, resultado da ação e reflexiva. Quando você terminar, você vai para a página 92. Acabei de copiar, professora. Muito obrigado. Copiou o outro quadrinho também? O verde? Não, calma aí. O verde está aqui, ó. Não, vou copiar só o verde, espera aí. Ó, eu botei em azul aí, vê se você consegue ver o verde. O verde está aí, ó. Ativa, passiva, resultado da ação e reflexiva. Acabei. Ótimo. Muito obrigado, professora. Agora vamos para a página 92, João. Agora você tem que aprender a matéria. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero é que você localize, que você saiba a ação da oração. Tá? A ação. Ah, professora, mas
Gente, ó, verbo tem dois, significativo e de ligação. Ação são todos os verbos significativos. E de ligação, que nosso predicado nominal, são os verbos de estado, verbos que vamos colocar mudança de estado, que caracteriza da qualidade ao sujeito da oração. Só que aqui eu quero os verbos de ação. Por quê? Porque eu quero objeto direto. Eu não quero objeto indireto, eu quero trabalhar com objeto direto. E alguém tem que praticar a ação. Né? Não vai mudar o estado do outro, eu vou pegar o verbo de estado, não, eu quero verbo de ação. O cachorro dormiu na casinha. Ó, verbo dormir. Ação, dormir. Ele dormiu aonde? Na casinha. Aonde não é pergunta de objeto direto, e sim de adjunto adverbial. Então, na casinha é um adjunto adverbial. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Aí vou para a letra B. Cadê a ação? Ficou atento. Ah, mas atento? Peraí. O cachorro ficou atento aos ruídos. Peraí, mas eu não tenho objeto direto. O cachorro ficou atento aos ruídos. Verbo ficar, né? Verbo de ligação. Quem está atento, né? O cachorro. Então, atento é predicativo do sujeito. Não tem objeto aqui. Ah, professor, mas aos ruídos. Gente, tem preposição. O cachorro ficou o quê? Atento. Aqui, aos ruídos, não tem nem sentido. Se é verbo de ligação com predicativo, eu não vou ter objeto. O cachorro dormiu. Já fizemos essa do verbo dormir. Na casinha, atento aos ruídos. Então, vamos lá. Em A, que é a frase A, o verbo dormir não é de ligação. É um predicado. O predicado é verbal? Se não é verbo de ligação, então eu vou descartar o predicado nominal. Então, eu tenho um predicativo na letra A. O cachorro dormiu. Eu sei o que o sujeito está fazendo. Ele está praticando a ação de quê? Dormir. Na casinha não é predicativo, não está caracterizando o sujeito. Está me dando um adjunto adverbial de lugar. Então, na casinha é um adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo dormir não é de ligação. Até aí não é. É um predicado verbal? Se não é verbo de ligação, só pode ser um predicado o quê? Verbal. Verbal. Um predicado verbal. Ele tem predicativo? Não. Para ser predicado verbo nominal? Não. Na casinha é predicativo do sujeito? Não. Está caracterizando o sujeito? Não. Está mudando o estado do sujeito? Também não. Então, eu tenho um predicado verbal, já que eu não tenho verbo de ligação. Nem predicativo, né? O cachorro ficou atento aos ruídos. Ah, vamos fazer. Não fiz, peraí. A letra A, o verbo dormir não é de ligação. Então, o predicado é verbal. Marquem para mim, então, a 1, página 92. Vamos colocar os quadrinhos, tá? Deixa eu descer aqui, né? Página 92. Vamos responder os quadrinhos. Então, a primeira então é verdadeira? A primeira é verdadeira. Agora ver a segunda. Em B, quer dizer, o cachorro ficou atento aos ruídos, ele ficar é verbo de ligação, mas só vai ser verbo de ligação se eu tiver um predicativo do sujeito, tá?
O verbo ficar é de ligação. E atento desempenha a função de predicativo do sujeito? Pois é uma característica do sujeito. Então, atento, a gente sabe que é um predicativo do quê? Do sujeito. Se é verbo de ligação, quem está atento? É o cachorro. Então, também é verdadeira. Eu tenho um predicativo? Tem. Então, é verdadeira. Então, são só duas. Então, a primeira é verdadeira. A segunda também vai ser verdadeira. E vou ver a terceira. Em si, o cachorro dormiu aonde? Na casinha, junto e bebel de lugar. Atento aos ruídos. Eu tenho verbo de ligação? Não. Mas eu tenho predicativo do sujeito. Atento. Quem é atento? É o cachorro. Então, em si, o verbo dormir é de ligação. E o termo na casinha funciona como um predicativo do sujeito. Correto. Será que está correto? Vamos analisar? Está correto, João? João, abre o fone. Tia. Olha só, vou ler de novo. Para mim está correto, eu quero saber se está ou não, hein? Em si, eu quero que alguém abra o fone. Não, tia, tá errado. Tá errado? Por que está errado? Por causa que dormir é verbo de ligação. Ai, obrigada. Então é falso. Uma observação maravilhosa que você fez. Se dissesse para mim assim, não, tia, tá certo. Eu ia dizer, como? Se o verbo dormir é de ligação, aí você fez a observação. Então, eu já encontrei uma falsa. Em si, o predicado possui apenas um núcleo, que é o verbo significativo dormir. Olha só, tá certo ou tá errado? Um predicado nominal, o núcleo do predicado não é o verbo, é o predicativo do sujeito. No predicado verbal, o núcleo do predicado vai ser sempre o verbo. No predicado verbo nominal, o núcleo do predicado é o verbo mais o predicativo, as duas palavras. Tá certo, tia. Então, eu vou repetir. É, porque dormir não é uma ação. Bom, depende, na verdade. Na verdade, não sei, tia. Dormir é considerado uma ação? É. Putz. Então acho que é falso. Você acabou de falar que quando é predicado, o núcleo do predicado só pode ser sujeito. Então não só pode ser falsa. Então, vamos lá. O predicado pode ser apenas o núcleo? Lógico que não. Você tem o verbo dormir acompanhado do predicativo do sujeito. Então, é um predicado verbo nominal. Por ser um predicado verbo nominal, ele precisa de quê? Dois núcleos. O verbo mais o predicativo. Então, também vou na sua opção. Falso. Já tem mais uma. Né? Então, o verbo dormir não possui só. Na letra C, ele possui dois núcleos, que é dormir e atento. Em C, que é a última... Essa está correta. Em C, o predicado apresenta dois núcleos. Aí tudo bem se for verbo nominal. O verbo significativo dormir e um predicativo atento. Assim, ele é um predicado verbo nominal. Aí está correto. Ô tia, aqui olha, agora reescreva as alternativas falsas corrigindo-as. Bom, acho que é o número 3 tem que, em vez de botar ligação, tem que botar ação. E ali eu tenho uma casinha. Tá certo. Acho que só na terceira a frase ali, na terceira afirmação, tem que trocar a ligação por ação. E na letra C, tem que trocar verbo significativo. Tem que trocar o. Não sei na verdade que tem que trocar na quarta frase. O que o João falou, mas na casinha eu botei funciona como adjunto adverbial e na outra eu botei também.
Não, eu não botei não. Eu não fiz, não. Não botou nada Só- ainda. Então, vamos consertar as 3 falsas. Agora, reescreva as alternativas falsas corrigindo-as, tá? Olha só, se a falsa dormir não é verbo de ligação, né? É um verbo de ação. E o termo na casinha funciona como predicativo do sujeito? Não, funciona como adjunto adverbial, que eu já tinha falado sobre isso. Né? Casinha, escola, parque, da ideia de quê? De lugar. Então, é um adjunto adverbial. Então, vamos consertar. Em C, vamos corrigir aqui. Vamos corrigir. Vou colocar aqui corrigir. As alternativas falsas. Corrigir as alternativas falsas. Vamos lá. Então, vou botar um tracinho aqui e vou pegar em C, vou botar entre aspas para chamar a sua atenção, tá? Vírgula. O verbo dormir é um verbo intransitivo, tá? Eu não sei se eu botei intransitivo aqui nessas orações, mas eu posso ter a transitividade dele em outras orações. Alexandre, quem é? Tia, não sei. Pode ser algum aluno da 72. Entrou algum aluno novo? Ou então algum aluno tentando entrar na conta do pai. É isso que eu quero saber. Mas o nome não entrou aqui não, mas acho que não pode, acho que Gilbert não deixou entrar não. Não. Vamos esperar. Vamos lá. Continuando. Em si, o verbo dormir é significativo. Como eu já tinha falado. Ele está participando, tem nome de... Saiu da aula. Fez palhaçada, sai fora. É significativo. Vamos lá, continuando. O verbo dormir é significativo, vírgula. E o termo? Eu também vou colocar entre aspas na casinha. Já me deu a resposta. Funciona como adjunto adverbial. De lugar. Pronto. Agora vou colocar outra falsa, tá? Em C. Vou pegar a segunda. O predicado, né, verbal. Predicado possui... Aqui na C diz assim... Predicado possui apenas um núcleo, que é o verbo significativo dormir? Não. Ele não possui só um núcleo, ele possui o quê? 2 núcleos. Tanto que é o verbo, vamos lá, ele possui 2 núcleos. Então, na C, o predicado possui 2 núcleos. O predicado possui 2 núcleos. Então, nós temos um predicado verbo nominal, tá? Deixa eu ver o que mais. São o verbo significativo. Vou colocar aqui dormir. E o predicativo. Mas eu também acho, atento. Pronto. O verbo dormir é significativo. E o
termo casinha funciona como adjunto verbal de lugar. Em si, o predicado possui dois núcleos que são o verbo significativo dormir e o predicativo atento. Mas vocês podem botar também predicativo, e esse predicativo atento é do sujeito, tá? É predicativo do sujeito. 2. Isso aqui está fazendo a revisão de toda a matéria desse capítulo, hein? Una as orações a seguir de modo que o predicado se torne verbo nominal. Lucas passou por mim, predicado verbal. Como é que ficaria, então, hein, João? Professora, Ah, minha mãe me chamou aqui. A gente tem qual letra? Qual o número? 2A, 2A? Muito da obrigado. 92. Não, você não pode ficar disperso assim não, rapaz. Tá saindo da Não, aula. é muito importante lá. Ah, bom, tudo bem. Agora vamos passar para o predicado. Quem vai fazer para mim? Ana Bárbara ou Rebeca? Ou Stephanie? Stephanie não vai querer abrir, né? Stephanie é tímida. Eu fiz. Então manda a resposta para mim. Já fez agora? Eu consegui fazer. Então vamos lá. Una as duas Sim, eu também orações. fiz. Yasmin também? Então, Yasmin, me dá B e Ana Bárbara me dá A. Junta as duas orações, forma um predicado verbo nominal para mim. Lucas A passou minha por ficou: mim. Lucas passou por mim apressado. Ok. Eu falo a B, tia? Peraí. Lucas passou por mim apressado. Mas tem outro método também? Tem outro método para mim? Posso inverter também, não posso, não? Pode. Vou tentar. Lucas, vírgula. Apressado, vírgula. Passou por mim. Ok. Uma outra. Quem botou a segunda, eu acho que a A, né, que a colega fez, Lucas passou por mim apressado, ficou mais rápida e mais prática. A outra eu botei Lucas apressado, que é o predicativo do sujeito, passou por mim, tirei ele do predicado, destaquei ele em pontuação e coloquei após o sujeito, após o núcleo do sujeito. Mas eu poderia colocar também, ó, apressado, vírgula, Lucas passou por mim, ponto. Também tem a terceira opção. E agora Yasmin vai me dar a letra 2B. Eu botei assim, tia. O juiz julgou o réu inocente. Ok. Fazer O assim? juiz... Hã? Posso fazer assim? Pode. Então, vamos lá. O juiz julgou o quê? O réu inocente. Quem é inocente? É o réu, o predicativo do objeto. Tá? Você falou que vai fazer A, C. Pode sim. Assim que você estiver pronto, pode me dar. Os convidados assistiram ao concerto emocionados. Ok. Os convidados assistiram o concerto emocionados. Esse concerto é concerto musical, tá? Com C. Se eu colocar S, é reparo. Vai reparar, vai consertar, vai colar. Tem a D. Coloque agora na página 93. Professora, a letra C também pode ter outra opção? Pode. Página 93.
Qual seria a outra opção? Os convidados assistiram o concerto emocionado? Então, os convidados, vírgula, emocionados, vírgula, assistiram o concerto. Emocionado, os convidados assistiram o concerto. Aí eu boto emocionados, vírgula, os convidados assistiram o concerto. Eu não posso tirar o foco do predicativo de cima do sujeito. Então, eu tenho que deixar o predicativo, tá? Sempre voltado para quem? Para o sujeito. E se eu tirar o predicativo focado em cima do sujeito, a função sintática muda. Não vai fazer função de predicativo. Aí, a minha justificativa, o meu verdadeiro, o meu falso, vai estar errado. É isso que eu tenho que observar. Leia a frase a seguir e assinale a alternativa correta. Página 93. Ontem eu achei minha professora preocupada durante a aula. Trata-se de uma oração com predicado verbal, cujo núcleo é o verbo de ligação é achar. Trata-se de uma oração com um predicado nominal, cujo núcleo e o verbo de ligação é achar. Trata-se de uma oração com predicado verbo nominal, cujos núcleos são o verbo significativo achar e o predicativo do objeto preocupada. Vou deixar vocês fazerem me dar a resposta. Caprichem nessa para mim. Na 3. O nosso módulo, ele faz revisão de todo o módulo 1, na matéria dada. Isso é bom. E vai ativando, né? A mente. E agora eu vou esperar. E agora? Quem vai me dar a resposta da 3? Trata-se de um predicado verbal cujo núcleo é o verbo de ligação. Verbo de ligação, achar? Que besteira é essa? Isso é para chamar a atenção do aluno. Achar não é verbo de ligação. Depois, trata-se de uma oração com predicado nominal, cujo núcleo é o verbo de ligação. De novo, achar. Eu não tenho achar como verbo de ligação, eu não tenho ele naquela relaçãozinha de verbo de ligação. Trata-se de uma oração com predicado verbo nominal, cujos núcleos são o verbo significativo, que é achar, aí eu concordo, mais o predicativo, seja ele do objeto, seja ele do sujeito. E nesse caso aí nós temos o quê? Do objeto, né? Onde quer me dar a resposta correta? Der errado, tudo bem. É a terceira opção, tia. Terceira, Renan? É. Trata-se de uma oração com predicado verbo nominal, cujos núcleos são o verbo significativo, achar, e o predicativo do objeto, preocupada. Porque essa oração, ela não tem predicativo do sujeito, ela tem predicativo do objeto. Ontem eu achei o quê? Minha professora preocupada durante a aula. Então, olha só, ele achou um objeto direto, minha professora, estava preocupada. Quem está preocupada, quem era? A professora. Então, preocupada é predicativo do sujeito. Do objeto, tia. Predicativo do objeto. Perdão. Eu achei o quê? Minha professora é objeto. Quem está preocupado é a professora, não sou eu. É ela que está preocupada, então é predicativo do objeto. Então tá certo. É esse item mesmo, o terceiro. Não sou eu que estou preocupada. É a professora. Deixa eu tirar aqui um instantinho. É 3. Vamos lá, questão 3, tá? Bom dia, Gabi. Vamos colocar o terceiro quadrinho.
Dá um espaço aqui. Bom dia. Até o terceiro. Vai para você, já foi. Agora vamos ler o poeminha. Festa da Alegria. Acho que a festa da alegria, porque é a chuva, né? Existe Dançando na Chuva. Se não me engano, tem até um filme, né? Thiago caiu. Vamos lá. Quando vocês terminarem, me avisem. Para eu começar a ler o texto. Por mim, você já pode começar, tia. Alguém quer ler ou eu posso ler? Pode ler. Festa da Alegria. João, tá junto comigo? Tá, João? Festa da Alegria. E a festa acompanhava a noite e o dia, quando a aurora chegava e quando ela se ia. Toda a criançada desfilava pela rua, brincava enquanto a chuvarada caía. Os meninos correndo, as meninas caminhando, qualquer um que passava olhava sonhando. É festa, trovejou à vontade, mas ninguém trovejou contra a nossa festividade. Um poeminha bonitinho, né? Que informação do poema comprova que a festa era muito agradável a todos? Essa é difícil, ninguém vai acertar. Tem algo mágico nessa festa, que mexe com todo mundo. Informações do poema comprovada que a festa era muito agradável a todos. Alguém tem ideia? Hã? Não tem não, João? Ninguém tem ideia? Quando diz assim, e a festa acompanhava a noite e o dia, quando a aurora chegava e quando ela se ia. Toda a criançada desfilava pela rua, brincando enquanto a chuvarada caía. Os meninos correndo e as meninas caminhando. Qualquer um que passava chorava sonhando. É festa, trovejou à vontade, mas ninguém trovejou contra a nossa festividade. Quando ele diz assim, olha só, no primeiro verso do poema, e a festa acompanhava a noite e o dia. Noite e dia. Quem é que consegue ficar numa festa toda noite, a noite inteira? Perdão, fala toda noite dá duplo sentido, né? Como se fosse todos os dias. Cada dia, toda noite, o pessoal vai para a festa. Não, eu não quis me expressar dessa forma. Então, olha só. Quem consegue ficar na festa a noite inteira e depois o dia inteiro? Para você ficar uma noite inteira na festa e um dia inteiro numa festa, é sinal que a festa está muito gostosa, muito agradável, e a festa está boa. Vamos raciocinar. Então, a festa deve ser maravilhosa, porque se é para ficar... A festa vai rolar de dia e de noite, você vai ficar lá o tempo todo, não vai se cansar, então a festa deve ser muito boa. Então, aqui diz assim, que informações do poema comprovam que a festa era muito agradável a todos. O fato dela durar dia e noite. Se ela está agradando todo mundo, ninguém quer ir embora, todo mundo quer ficar, é porque a festa está sendo muito boa. Então, a festa está agradando
Todo mundo. Então, escrevam aí para mim. Vamos colocar aqui número 4A. Vamos colocar o fato. Pode colocar suas palavras, tá? De ela, no caso aqui, é a festa, tá? Durar a noite e o dia. Ou vice-versa. O fato dela durar o dia e a noite. Também pode. É vice-versa. As coisas... Nós só conseguimos virar uma noite, né, ficar com uma noite mal dormida, se a festa estiver excelente. Se tiver, não dá para ficar, aí você vai embora, você não quer ficar na festa. Mas quando a festa está boa, ninguém quer ir embora, né? Vamos lá, 4B. Deixa vocês terminarem. Nossa sala termina 9h10. É? Sim. Mas só tenho 1 minuto. Aí você tem mais uma no final, de redação. É. Nos últimos versos da segunda estrofe, o eu lírico diz que qualquer um que passava, olhava, sonhando. Para você, que sentido tem esses versos? Bom, aí eu quero a resposta de vocês. Eu acredito que, não sei se vocês vão concordar comigo, que a festa estava tão boa, que as pessoas começavam a sonhar as coisas maravilhosas que estavam acontecendo na festa. E muitas vezes não era real o sonho, mas as pessoas estavam imaginando, né, de tão encantado que estava com a festa. Então, você pode colocar isso, tá? Com essas palavrinhas. Vou colocar com as minhas aqui. Eu vou associar aqui a alegria, tá? A alegria era tanta, as pessoas não queriam ir embora, não. Que quem viu a festa começava a sonhar. Pronto. Agora eu vou deixar aqui português, tá? Para casa. Páginas que a gente hoje tem redação. Eu vou deixar 94 a 96. 94 a 96. Por que eu só vou deixar essas duas até quarta-feira? Para vocês fazerem, vou deixar até 96. E tirarem as dúvidas. Dúvidas são para ser tiradas. Porque no módulo 2, que nós vamos entrar após essa página, vem de novo a nossa matéria voz passiva. Agora ela vem voz passiva analítica e voz passiva sintética. E tudo que a gente estava trabalhando, né? Na página 89, na página 90, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Não acabou não, tá? A gente vai continuar a matéria, porque também está no módulo 2. Então, fica para casa até a página 96. Para vocês. Agora vocês têm outra aula. Que eu vou ter para casa. Ficou até a página 96 para casa. É de 93. Tá fácil, hein? A 96, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, e a gente tem a última aula, que é a redação. Tchau, tia. Tchau, meu lindo. Tchau. Vocês têm aula agora, não tem? Então,